Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Lembrando que a programação da TV Comunitária de BH também está acessível via internet, no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Como é TV comunitária? Comunitária é para ser a voz da comunidade, a voz do povo. Então hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui o Jean Iveson, da Cripta. Jean Iveson, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Obrigado, tudo bem. O Jean Iveson é pichador, dedica a sua vida há muito tempo pichando a cidade de São Paulo, né? E contribuindo em muitas cidades pelo Brasil afora. E muita gente tem, para não dizer assim, ódio, um monte de preconceitos e tudo. Então hoje, com alegria, nós queremos ouvir o Iveson aqui, que além de pichador, ele estudou até a 8ª série, e além de pichar, né? E ele trabalha com vídeo, arte e cinema, né? Mora em Osasco, na região oeste, lá da capital de São Paulo. Jean Iveson, vamos começar pelo começo. Primeiro dizer que é uma alegria receber você aqui. Obrigado pela oportunidade aí, é um prazer. Conta para nós um pouquinho. Você nasceu em Osasco, lá em São Paulo? Não, eu nasci no centro da cidade mesmo. Né? Minha família era de imigrantes nordestinos, né? Minha mãe é baiana, meu pai paranaense, e eu nasci no centro da capital e com 6 anos eu fui morar na periferia, né? Fui para a Zona Oeste, fui morar em Itapevi, que era um lugar bem precário, bem periférico, e foi na Zona Oeste que eu cresci. E você estudou até a 8ª série, né? Foi, estudei até a 8ª. Por que foi, você não quis ou não pôde? O que aconteceu que você não continuou estudando na escola formal? Então, quando eu era mais jovem, eu estudei até a 7ª, 8ª série, eu me dediquei, mas eu não cabia mais na escola, né? Eu tinha muita energia e a escola se tornou um lugar pequeno para mim, né? E então eu tinha muita coisa, muita atividade para fazer e aí acabou ficando de lado os estudos. Jean, se assim, em poucas palavras, se for para destacar assim, o que você acha que foi mais marcante na sua infância, adolescência, até você começar a ser um pichador? Olha, o que mais me marcou assim foi o fato de não ter, na época, ninguém para me defender, porque eu sou filho único e minha mãe me criou com as minhas tias, né? Então eu tive que aprender a me virar cedo na rua e sozinho, né? Com 9 anos eu já não trazia mais problema para casa, já resolvia tudo na rua, né? E eu criei uma casca com isso. Então, com 12 anos, quando eu comecei a pichar, eu já tinha assim uma autonomia muito grande. Começou a pichar com 11 anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Como é que foi esse início? Foi por acaso, uma aventura? Como é que foi? Eu tinha um amigo que a gente fazia as coisas tudo junto, né? A gente lutava capoeira, jogava bola, né? Saía para arrumar briga mesmo na rua, coisa de moleque, né? E ele começou a pichar. E um dia ele me chamou para ir pichar, né? E eu fui, né? Porque a gente fazia muita coisa junto, eu não me ligava muito não. Aí eu fui nessas de pichar com ele e a gente acabou sendo pego por um morador, né? Que agrediu a gente, pintou a gente. E ele apoiou muito, que estava com a camisa do Corinthians, né? Acho que o cara era palmeirense, sei lá. Mas foi uma covardia brutal. Hoje em dia que eu sou pai, eu lembro assim, eu falo, poxa, aquele cara foi um grande covarde, porque nós éramos 2 crianças de 12 anos, né? E ele pegou pesado com a gente, né? Ô, Jean, assim, na sociedade tem muita gente que assim admira e gosta do grafite, mas abomina os pichadores e a cidade pichada, né? E aí são um grupo de vândalos, sujando a cidade e tal. Como é que você responde a esse tipo de colocação? Olha, começando pelo fator de que tinta não destrói nada, né? E a pichação, ela é tinta na parede. Então, diferenciar o grafite da pichação é mais uma questão de gosto,
né? E no mundo das artes, gosto não se discute. Então eu já desqualifico a questão do vandalismo por aí, porque uma parede pichada, ela vai continuar apta a cumprir a função dela de parede, entendeu? Ela não é uma destruição, a gente não está destruindo, não é um míssil que a gente joga na parede. Então é uma intervenção estética, é efêmera, é fácil de ser removida. Então, pra você ver, as pessoas aceitam grafite por uma questão de gosto, porque também é tinta na parede e muitas pessoas não sabem que o grafite e a pichação têm a mesma essência, nasceram da mesma essência, que é se apropriar de espaço público de forma libertária, de forma ilegal, né? Só que o grafite, como ele foi cooptado pelo Estado, ele tem uma aceitação melhor por causa disso, entendeu? Porque também tem uma estética mais colorida e usa desenho, né? Então, e como a pichação é só letra, só tipografia, existe esse preconceito também. As pessoas também não compreendem a estética do picho, acha que é uma ofensa, sei lá. Ô, Jean, então você defende que a pichação é arte? A pichação é uma intervenção artística, né? Se a gente pegar o conceito de arte e de Chavá, você vai encontrar vários fatores que vão denominar a pichação. Tem as duas questões, tem tanto a questão da estética do picho, como do ato, né? Como toda tipografia faz parte das artes plásticas, a pichação já se enquadra em arte por esse fator, né? Porque o picho ele é uma tipografia bem elaborada, existe um processo criativo, um processo artístico para se criar a sua logomarca na pichação. E o ato do pichador é uma atitude libertária, né? E a arte tem o papel de ser livre. Então eu acho que o pichador hoje em dia é o artista mais legítimo, porque ele resgata também a subversão do artista que estava perdida, né? Porque o pichador ele não está em busca de nada financeiro ou material com o picho dele. Economicamente o pichador não ganha nada? Não ganha nada, ele só gasta, né? A nossa busca é apenas existencial mesmo, é tipo valorizar a nossa existência, né? A gente só está reivindicando isso. Dá para dizer assim que a pichação é como se fosse assim, um grito dos excluídos? O grito mudo dos invisíveis, pode-se dizer, né? Porque os pichadores são jovens da periferia que não tiveram outra oportunidade de desenvolver esse potencial artístico deles a não ser através da pichação, né? Na realidade, isso é um reflexo da ausência do Estado, né? Porque a pichação ela se espalhou pelas periferias, não só de São Paulo como do Brasil, e o pichador cada vez mais ele vai crescendo, vai aumentando esse número de pichador. E a intenção do pichador é artística, entendeu? Porque ele vê a cidade como um suporte. O pichador, ele é o artista que transcendeu a tela, né? A tela é a cidade, entendeu? A tela do pichador é a cidade. Então, é aí que entra todo o ódio e o preconceito da sociedade. Agora, Jean, você começou a falar aí, você tem ideia mais ou menos do número de pichadores existentes nas principais cidades brasileiras? É um número grande mesmo? Existem pichadores desde os anos 80, né? Na maioria dessas capitais. Eu agora estive pesquisando aqui no Sudeste e realmente você vai sempre... Rio de Janeiro e São Paulo são os lugares que têm mais tradição na pichação, né? Mas outros estados também têm sua tradição ali. Alguns começaram no final dos anos 90 ou no começo da década de 90, mas existe bastante pichador. Em São Paulo eu creio que deve ter uns 5 mil, no Rio uns 3 mil, acho que em Belo Horizonte deve ter uns 1.000 por aí, em Curitiba uns 500, Porto Alegre também por aí uns 500. Ô Jean, e a atuação sua, o normal dos pichadores? Cada um atua individualmente ou atuam em grupos? Como é que é? Tem tanto a ação individual como a ação coletiva, né? Mas o pichador ele sempre ele faz parte de alguma tribo, de alguma turma, e que ele sempre vai estar fazendo também a promoção dessa turma, entendeu? Além da promoção dele, do vulgo dele, ele também faz a promoção da turma que ele faz parte. Jean, como entender? Porque assim, estou muito feliz de você estar aqui, porque é uma oportunidade de assim, tentar se aproximar de um diálogo, né? Você e eu estamos nesses dias participando aqui do primeiro seminário internacional sobre cidade e alteridade, aqui na UFMG, na Faculdade de Direito. E assim, alteridade é o outro, né? Quer dizer, a partir do outro, olhar no face a face, olho a olho, no rosto, né? A partir daí que pode empreender
alguma comunicação, diálogo e fazer desmoronar um monte de preconceitos e tabus. Então, a primeira fase a gente ouvir, né? Então, eu te pergunto, muita gente, quando a gente vê os muros pichados, aí muita gente fala, tá vendo, sujou o muro aí, tá tudo sujo. O que é aquilo? São signos, senhas, o nome do pichador, é aleatório, como entender? Então, que aparece nos muros, nas paredes. Todo pichador ele é obrigado a criar sua própria marca, né, sua identidade. Então aquilo que está escrito ali são apelidos, nomes, palavras, né, símbolos, mas tudo tem significado. Mas o que acontece é que existe um estudo para se aprender isso, né? É como qualquer outro estudo, é como você chegar na China e não saber ler chinês. Primeiramente você vai ver aquelas letras e falar, nossa, que rabisqueira é essa? Mas tem um significado por trás daquilo ali. A pichação é a mesma coisa. A gente que é do movimento, como a gente cresceu se dedicando a isso, a gente acaba desenvolvendo a técnica de entender, de ler. É meio complexo até para nós, porque cada pichador ele tem a liberdade para criar a sua própria tipografia, seu próprio alfabeto, pode-se dizer, entendeu? Então é uma riqueza tipográfica muito grande. Então, os pichadores, aquilo é uma linguagem que eles entendem. Isso é uma linguagem, é uma comunicação que a gente criou através das paredes da cidade, onde a gente se identifica, né? Tanto o lugar de onde a gente vem, né? Porque o pichador ele também identifica de que região ele é da cidade. Então a gente acaba se conhecendo através das paredes, né? E depois vai se conhecer pessoalmente. Isso que é muito legal. Às vezes a gente já conhece um pichador pela história dele na rua há muito tempo, mas não conhece ele pessoalmente. Em um determinado momento acaba se conhecendo. Como às vezes a gente conhece a pessoa virtualmente, pelo Facebook ou pela televisão, e um dia se encontra face a face, né? Agora assim, então a pichação ela viabiliza a comunicação e o diálogo entre os pichadores, mas vamos dizer assim, para a sociedade que está do outro lado, imaginando, e não é do outro lado, nós estamos todos no meio da sociedade, né? É possível a gente conseguir entender essa linguagem? Lógico, teria que ter estudo e dedicação de quem for interessado, né? Qualquer pessoa pode ler uma pichação, mas ela vai ter que estudar. É uma linguagem sofisticada que exige um conhecimento. E primeiro vai ter que ter a abertura de espírito e se abandonar os preconceitos. Né? Vai ter que primeiro deixar de lado os preconceitos e tentar de coração fechado isso. Não vai entender nada. Não, né? não vai. É difícil. Beleza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Jean Iveson, cripta. Ele é pichador, videomaker, né? Nasceu e vive atualmente em Osasco, lá na oeste da capital de São Paulo. E está conosco aqui em Belo Horizonte participando de um seminário internacional sobre cidade e alteridade. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa aqui com o Jean, um dos maiores pichadores do Brasil. Fique aí e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido.
em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui entrevistando Jean Yveson. Jean Yveson é pichador, um dos mais reconhecidos pichadores do Brasil, né? E é também videomaker, estudou até a 8ª série e vive hoje em Osasco, na zona oeste da capital de São Paulo. Jean, hoje pichar é considerado um crime ambiental, né? Já há algum tempo já. E eu acho muito contraditório, né? A pichação ser considerada um crime ambiental, porque na realidade o picho ele não está interferindo em nada no meio ambiente. A gente não picha árvore, começando daí, né? E na real o que está atrapalhando o meio ambiente, o que está degradando o meio ambiente são os muros, os prédios. Essa intervenção do homem permanente, né? Que não é uma intervenção efêmera como a nossa, que facilmente vai se apagar. Então, eu acho uma grande contradição a pichação ser apontada nesse crime dessas leis ambientais. Então, o problema não é o picho, mas sim a parede? Eu acho que é a parede que está no lugar ali, que deveria, de repente, ser uma passagem livre, né? Porque eu acho que o que degrada mais você pega vamos supor, você pega uma área de proteção ambiental, certo? E aí vai lá e constrói um prédio ali. Aí o cara vai lá e picha aquele prédio. Então o que degradou mais o meio ambiente? Foi o prédio ou foi a pichação do cara no prédio, entendeu? Então acho que por aí já dá para ter uma conclusão do que realmente está degradando o meio ambiente. Jean, você vê assim uma relação, por exemplo, eu pela Comissão Pastoral da Terra eu acompanho a luta pela reforma agrária e pela reforma urbana, e aí os sem terra têm que ocupar os latifúndios improdutivos que não estão cumprindo a função social, os sem casa são forçados a ocupar os terrenos abandonados que estão nas garras das empresas especuladoras, né? Mas assim, no Brasil parece que a propriedade é um negócio assim, um tótem absoluto, não pode tocar. Será que o problema que você sente, o principal, muita gente fica incomodada, é porque suja a parede ou porque toca na propriedade que é do outro? Eu acho que as duas coisas, né? Eles entendem que é uma sujeira, que aquilo é uma poluição e também pela invasão, né? Pela apropriação ilegal do pichador daquele espaço. Eu acho que o ódio da sociedade está aí. Só que é meio confuso, porque às vezes as pessoas ficam revoltadas com o muro dela que está pichado, mas o asfalto da rua dela está bem pior, entendeu? Não tem saneamento básico na rua, de repente tem um esgoto a céu aberto, e a pichação causa mais revolta do que problemas que eles tinham que realmente estar mais antenado, né? Eu acho que o picho dos maus que tem é o menor. Por exemplo, em Belo Horizonte, nos últimos 15 meses, né, segundo dados do Centro Nacional de Defesa da População em Situação de Rua e dos catadores de material reciclável, foram assassinadas 67 pessoas, irmãos nossos de rua. E muitas vezes isso é assim uma coisa que a sociedade acaba sendo tolera. Conivente, né? De uma certa forma. Jean, você falou, no primeiro bloco você dizia que o número de pichadores é muito grande, né? São exclusivamente, os pichadores são da periferia, né? São pessoas que têm uma origem pobre, ou tem pichadores também de classe média, de outros níveis, de outras classes sociais? Olha, a gente não tem preconceito com pessoas de outra classe, né? Mas a maioria dos pichadores são de classe pobre. É difícil ter alguém de classe média ou de classe alta. Eu, particularmente, não conheço, né? Conheço muitos pichadores
E normalmente essas pessoas eles não se integram a esse tipo de universo porque eles vivem outro universo, né? Eles têm outras buscas e tal, e a nossa é outra, né? Então assim, não teria problema nenhum, a gente não teria preconceito nenhum se viesse pichadores de outra classe participar, fortalecer a causa, mas eu acho que o interesse não parte deles. Ô, Jean, observo também que na sociedade faz uma diferença. Quando é pichado assim um prédio abandonado, um prédio moderno, ou um prédio que é um edifício, um monumento histórico, isso tem diferença para os pichadores ou é aleatório? Por exemplo, quando você percebe diferença nisso? Quando um pichador picha um monumento histórico, é diferente do que picha um prédio, um edifício novo, um abandonado? Existe uma repercussão maior, né? E uma indignação maior, porque, né, se idolatram esses patrimônios, esses monumentos, né? Só que o pichador, muitas vezes, ele não tem conhecimento do que é aquilo ali, né? Acho que não só ele, boa parte da população não tem o conhecimento do que são esses patrimônios culturais da cidade, entendeu? Então, ele ataca o que ele acha que ele vai atingir mesmo. É para causar também uma certa indignação, porque o pichador, ele é um inimigo público, pode-se dizer, entendeu? Então, atacar a imagem que o poder público venera é também uma ferramenta que a gente usa, né? E você observa que, então, quer dizer, foi negado ao pichador uma série de direitos antes e agora ele vem querer se afirmar, né? Não, o pichador, ele é o reflexo da ausência do Estado na vida dessas pessoas, você pode ter certeza, entendeu? Se ele chegou a esse ponto de desenvolver um modo de escrita que exclui até a sociedade de ler aquilo, é uma resposta, né? Uma resposta clara, né? Ô, Jean, observo hoje que, quer dizer, infelizmente a injustiça social parece que está crescendo, né? E, assim, até nesse seminário lá, ontem nós ouvimos a professora a doutora Andréa Zouri colocando, parece que está acontecendo assim um deslocamento da política para a polícia. Quer dizer, muitos dos problemas sociais ou dos direitos humanos não são efetivados e aí depois vem o Estado mostrando o seu braço armado e violentador e violento, né? E quer que com repressão resolver problemas que têm causas estruturais e é fruto de injustiça, né? Nas várias áreas, né? Da habitação, né? Então reprime as ocupações. Dá para dizer assim que, e a política específica também com relação aos pichadores é da repressão, né? Dá para dizer que quanto mais o Estado, o poder público, reprime os pichadores, mais aumenta o número dos pichadores? Pode-se dizer que em alguns lugares, sim, tipo São Paulo, já se tentaram várias medidas para combater o picho, já criaram várias leis e várias campanhas midiáticas e não surtiu efeito nenhum, o número de pichador lá só aumenta. Alguns estados que são menor, essa repressão acaba assustando sim, alguma parte dos pichadores, né? Mas aqueles que sempre vai ter a resistência, entendeu? O pichador é a resistência da rua, ele sempre vai ter o cara que não vai se abalar com aquilo e que não vai querer ser oprimido, né? A gente é muito oprimido, então pichação é a única forma da gente ser livre, se sentir livre, entendeu? Jean, você já tem 16 anos de pichação, né? Dos 12 aos 28, você está com 28, né? Isso. Nesses 16 anos de pichação, você já foi preso várias vezes, muitas vezes, já apanhou muita polícia, você citou aquele caso em particular, como é que foi? Como é que tem sido? Eu já passei por todo tipo de humilhação como pichador, né? De apanhar na cara, de tomar banho de tinta, já respondi processos, já prestei serviços comunitários, né? Tive a oportunidade de converter isso até de uma forma positiva e em alguns casos, né, que eu ajudei algumas instituições que realmente estavam precisando.
Mas a repressão, a gente na realidade nunca sabe o que vai acontecer quando um policial aborda a gente, né? Ainda mais em São Paulo, que a gente tem a polícia mais violenta do Brasil, que mata muito. Então a gente às vezes reza para ser liberado, né? Porque de repente, sei lá, a gente na mão da polícia, eles podem fazer o que quiser, forjar algum outro crime, né? Já teve casos de amigo meu que estava pichando, e aí os policiais pegaram ele e falaram, não, vamos jogar um furto nesse cara, porque ele não vai ser preso pichando, né? Então é muito complicado, assim, é arriscado. A gente está arriscando a nossa integridade física e jurídica quando a gente sai para pichar, né? Ok, já nós temos apenas 2 minutos e meio. Foi a pichação que te levou a... Você disse no primeiro bloco que pichar é fazer arte, e que te levou ao cinema e a produzir vários vídeos como esse aqui? Foi a pichação que acabou me direcionando para esse caminho, né? Eu comecei com foco de documentar a nossa história e acabei descobrindo uma profissão nesse meio, né? Hoje em dia eu estou trabalhando, tendo a oportunidade de trabalhar com alguns cineastas, às vezes também fazer alguns trabalhos de publicidade, e eu acabei descobrindo uma profissão nessas de documentar a história, nossa história, né? Então conta para nós, você já fez vários, são vídeos documentários, como é que é? São vídeos, né, com ação de pichadores, né, pelas cidades. Também alguns documentários, eu fiz o documentário Picho, né, o João Weiner e o Roberto Oliveira, que são 2 diretores conhecidos. E estou fazendo parte de alguns outros projetos aí, incluindo a pichação. Quer dizer, e hoje você dizia no primeiro bloco que com o piche, com a pichação, não se ganha nada economicamente. Você está sobrevivendo, vivendo com a arte a partir do piche? Eu sempre trabalhei com arte, né? Desde moleque, eu sempre tive ligado com alguma coisa de arte, sempre ganhei dinheiro com arte. E o picho me ajudou a direcionar também para esse caminho e ganhar um dinheiro de alguma certa forma, mas não diretamente como pichador. Eu, como pichador, eu estou na rua pichando, né? Como um produtor de vídeo ou como um artista, né? Dessa forma eu tenho um reconhecimento até financeiro. Jean, você já pichou fora do Brasil também? Já pichei em Paris, pichei em Berlim recentemente. E se você quisesse deixar uma mensagem final assim, para a sociedade ou para as autoridades do poder público, o que é que você diria? Eu acho que o que eu diria é que é para as pessoas se humanizarem um pouco mais e deixarem de lado esse apego com a propriedade privada. Vamos se preocupar mais com as pessoas, com seres humanos, entendeu? Porque parede não tem vida, entendeu? A vida está no ser humano, né? A vida está no ser humano. Se compreender mais, dialogar, né? Jean Iveson, cripta, pichador, um dos mais conhecidos e reconhecidos no Brasil, lá de Osasco, na oeste da capital de São Paulo. Obrigadão de coração por essa entrevista. Eu agradeço. Tá? Quem quiser conhecer um pouco mais de perto é o Jean Iveson. Pode encontrá-lo no Facebook, na internet, né? Com o nome dele, Jean Iveson, como aparece aí na televisão, né? Jean, D-J-A-N de nada, Iveson, I-V-S-O-N, né? Obrigadão de coração e sucesso, e que essa arte continue sendo respeitada, conquistando o reconhecimento necessário, que é muito digna, né? O trabalho. E a todos que nos honraram com a atenção, agradecendo de coração a direção aqui da TV Comunitária, os funcionários, obrigadão e até o próximo programa, com a graça de Deus.